E essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, que representa para todos nós amor, carinho, compreensão, fraternidade, consolo. E a gente vai então conversar sobre a parábola do fermento. Vocês vão ver que é bastante interessante e guarda um simbolismo muito interessante. Então, mais uma vez, boa noite a todos, para a Valéria, que chegou também, a Elaine Cristina, a Sônia. Oi, Soninha, que bom te ver aqui. Mas hoje vamos fazer, para nosso início, uma prece do livro A Luz da Oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito João de Deus. A prece é intitulada Votos do Servo Cristão. E ela diz assim: Jesus amado, auxilia meu anseio de progresso. Sou teu servo, cada dia, outra graça não te peço. Recuso o reino mesquinho do mal que ensombra e governa. Sou grão de pó no caminho de tua grandeza eterna. Ofereço-me, Senhor, com todo o meu coração, ao teu serviço de amor, de paz e de consolação. Sublime celeste amigo, se o charco lírios produz, eu quero seguir contigo na glória da tua cruz. Sou teu servo, não disputo maior e mais santo bem. Dou-me a ti cada minuto, hoje, agora, aqui e além. Subirei montanha acima, és meu credo e minha igreja, que o teu amor me redima, agora e sempre, assim seja. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores que nos protegem e guiam, aos mentores da nossa querida casa, Oswaldo Cruz, esse sanitarista tão querido, que ele possa, nesse instante, receber a nossa gratidão por todo o benefício que deixou aqui na Terra entre nós, e que ele possa também nos auxiliar, principalmente a nossa pátria Brasil, para que seja mais resguardada, para que o povo seja mais bem protegido. Gratidão por aqui estarmos unidos em pensamentos, em vibrações de amor e de fraternidade, e que a nossa prece possa envolver não só os nossos lares, os nossos corações, mas todo esse planeta azul, lindo, bonito, para que em cada canto onde exista ainda dor e exista principalmente o sentimento de endurecimento e de revolta, que a nossa prece possa auxiliá-los. Gratidão por tudo, que essa paz possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Gratidão, Senhor. Boa noite mais uma vez aos amigos que já vão chegando aí devagarinho, ao William, a Lourdes, a Márcia, a Lígia. É uma alegria tê-los aqui, né? E que nós possamos essa noite fazer das nossas reflexões um momento muito agradável e que possa contribuir para o nosso progresso espiritual e a nossa maturidade emocional também. O assunto é a parábola do fermento, que eu falei com vocês, que guarda alguns simbolismos bastante interessantes e esclarecedores para todos nós. Nós sabemos que durante os 3 anos que nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui entre nós, ele deixou aproximadamente umas quase 40 parábolas para nós todos, para refletirmos e podermos, com o tempo, aprofundar os conhecimentos e o entendimento desses seus ensinamentos, para que nós pudéssemos sair dos ciclos reencarnatórios de dor, bem como o nosso planeta pudesse também entrar com a maior facilidade possível, ingressar com a maior facilidade possível para um planeta de regeneração, que é o que nós estamos caminhando. A cada dia nós estamos mais próximos desta realidade. E nós precisamos muito de Jesus para realizar esse feito, para podermos ingressar nesse planeta. E por isso que muitas pessoas me perguntam, por que falar de Jesus? Porque Jesus, ele é o nosso modelo, é o nosso guia.
É um espírito que nós podemos, com certeza, copiar os seus feitos, com certeza nós podemos nos guiar pelos seus ensinamentos. E Jesus, né, ele trouxe para nós, com as suas parábolas, um manancial de conhecimentos que iria se tornar, que se tornou e imortalizou justamente por ter sido proferido em formas de parábolas. Então, por que falarmos muito das parábolas de Jesus? Porque elas encerram ali dentro, no seu contexto, no seu texto, todo um profundo conhecimento, através de uma linguagem tão simples, mas ali dentro ele conseguiu imortalizar uma série de conhecimentos importantes para todos nós. Jesus, ele foi um educador da alma. Ele não educou, ele não procurou tão somente informar, passar conhecimentos, mas acima de tudo, ele procurou educar a nossa alma, porque através dessa educação, da educação dos nossos sentimentos, é que verdadeiramente nós poderemos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Jesus, no bom sentido, ele foi um revolucionário da religião. Essa religião que durante muito tempo ela nos foi passada como uma religião muito voltada levada para o interior dos templos tão somente, vivenciadas tão somente no interior dos templos. Jesus, ele ampliou, ele foi além das paredes do templo. Então ele revolucionou todo o conceito de religião para todos nós. Ele também, ele mostrou que o templo de Deus é o universo, quando ele falou que a casa de meu pai há muitas moradas. Falando com isso, mostrando para nós que a casa do Pai era o universo, ele mostrou que o templo de Deus, ele está em todos os lugares. Todos os lugares para onde nós andarmos, nós teremos a presença divina. Mas, acima de tudo, que o templo e a religião possam estar dentro de nós, que nós possamos sentir essas verdades e, acima de tudo, viver, ou tentar viver essas verdades. Porque não adianta nós tomarmos conhecimento de todos esses ensinamentos se nós não colocarmos esses ensinamentos no nosso dia, no nosso dia a dia, se nós não tentarmos, melhor colocando, né? Então, Jesus nos trouxe muitas coisas importantes. Jesus, ele falou, em geral, para pastores, para agricultores, e por isso que ele se utilizou muito dos costumes e dos hábitos, né, daquele povo que tinha uma linguagem muito simples. Eles tinham uma linguagem e um entendimento como tem uma criança que trabalha com todo um linguajar concreto. Então Jesus, ele teve que falar de forma muito simples e usar nos seus discursos, nas suas parábolas de uma forma geral, um linguajar sempre voltado para os costumes e os hábitos daquelas pessoas, para que as pessoas pudessem fazer o entendimento de tudo que ele queria deixar para nós. Então, por que falar de Jesus? Porque falar de Jesus é falar de muitos ensinamentos. Falar de Jesus é falar de ensinamentos que nos direcionarão no sentido do amor universal, que também nos darão uma diretriz de como é que nós poderemos, por exemplo, nesse instante, superar essa pandemia, superar as nossas dores, superar os nossos vícios, vencer a nós mesmos e, acima de tudo, podermos ingressar num planeta de regeneração que é, com certeza, o que todos nós almejamos, é ir no sentido e na direção do planeta de regeneração. Bom, essa parábola que eu vou contar para vocês hoje, repleta de símbolos que são muito importantes, os símbolos. A gente sabe que a linguagem simbólica, ela abre as portas para várias dimensões, abrindo percepções múltiplas para todos nós. E com isso nós poderemos tirar de um mesmo ensinamento, de um mesmo texto, vários ensinamentos. Então, a parábola dessa noite, que é a parábola do fermento, ela também vai ser conhecida, ou vocês poderão buscar na literatura, como a parábola do reino dos céus.
Então, se vocês verem assim as parábolas do reino dos céus, a parábola do fermento, ela faz parte dessas parábolas. Faz parte dessa parábola de hoje que nós vamos conversar. Ela também foi intitulada pelos estudiosos da doutrina dos espíritos, que estudam a psicologia transpessoal, como a parábola da autoconsciência, ou como a parábola que faz parte de um conjunto de uma série de parábolas intitulados as parábolas da autoconsciência. Essa parábola do semeador, do fermento, ela faz parte de um conjunto de 7 parábolas que foram proferidas à margem do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, ou do lago de Genezaré. Todos esses são sinônimos e dizem respeito ao mesmo acidente geográfico, né? Diz respeito a um lago, em verdade. Era chamado de mar da Galileia, mas ele não era um mar. Mas por ele ser muito grande na sua dimensão, ele é muito extenso, ele era chamado por eles como mar. Mas em verdade ele é um lago de água doce. Então, por ser muito grande, em algumas regiões o chamavam de mar da Galileia. E Jesus, então, naquela manhã, ele se dirigiu para o mar da Galileia, para a beira do mar da Galileia, entrou num barco e ali, então, e como tinha uma multidão muito grande, ele proferiu uma série de 7 parábolas, que é intitulada Parábolas do Reino dos Céus ou Parábolas da Autoconsciência. Sendo que 4 dessas parábolas ele falou para o povo em geral. E 3 delas ele falou tão somente para os seus discípulos. As que ele falou para o povo são a do semeador, a do joio do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento, que é o que nós vamos conversar essa noite. E as 3 últimas que ele falou só para os discípulos dele é a parábola do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Então vamos lá. Essa parábola do fermento, ela foi narrada tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. E nós vamos ler as duas e vamos mostrar a ligeira diferença que tem entre os textos, tá? Mas em conteúdo é a mesma coisa. Mateus, capítulo 13, versículo 33, ou seja, essa parábola ela coube num único versículo. Fala assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Já em Lucas, capítulo 13, versículo 20 a 21, ele diz assim: e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Então, a única diferença que a gente vai ver entre um evangelista e o outro é que Lucas ele começa a narrativa com uma interrogação, como se o Mestre Jesus estivesse pedindo a eles uma ajuda para construir um ensinamento ou um entendimento. Já em Mateus, não, ele vai direto, ele vai afirmando, ele vai fazendo uma narração sobre a parábola. Em Lucas, ele começa com uma interrogação, como se Jesus estivesse pedindo a opinião dos seus discípulos, como se estivesse pedindo uma ajuda para formatar todo aquele conhecimento, para passar todos aqueles ensinamentos. Então, essa série de 7 parábolas, o que visava Jesus com a série de 7 parábolas? Ele visava trazer um entendimento para todo aquele agrupamento de pessoas, para todo aquele povo, um entendimento do que representava o reino dos céus. Porque, como eu disse para vocês, era um povo cuja linguagem era muito concreta. Então, entender o reino dos céus, que era muito abstrato, era muito complexo para eles. Então, eles precisavam de uma alegoria, que é uma parábola, para que aquele ensinamento ficasse lá e ajudasse a eles, com o tempo, a formatar, a fazer um entendimento mais amplo e mais aprofundado do que representaria o reino dos céus. Porque muitos achavam que o reino dos céus era uma localidade, era um lugar geográfico. Outros achavam que o reino dos céus, você só iria conhecer e estar no reino dos céus quando você viesse a morrer, viesse a desencarnar.
Então eles não tinham uma noção exata do que era o reino dos céus. Então por isso que Jesus, ele através dessas 7 parábolas, ele tenta explicar para aquela população, usando a linguagem daquele povo, os costumes, a cultura daquele povo, ele tenta levar para aquele povo o entendimento do que representava o reino dos céus. Bom, quais são os simbolismos que a gente vai trabalhar essa noite? Eu conto com a ajuda de vibrações de vocês aí de casa. Nós vamos falar sobre o que é o simbolismo do reino dos céus, o simbolismo do fermento, que vocês vão ver que vai dar pano para manga, o simbolismo da mulher e as 3 medidas de farinha, porque o fermento foi colocado por uma mulher em 3 medidas de farinha. E aí vocês vão ver que é muito importante nós estudarmos o texto e o contexto da parábola, porque se a gente não mergulhar aí dentro do texto e do contexto, a gente não vai entender por que Jesus utilizou-se desse simbolismo, por que Jesus falou de fermento, poderia ter falado de qualquer outra coisa, né? Mas por que ele se dirigiu, falou que era semelhante. A gente não vai entender por que ele colocou uma mulher ali e nem tampouco vai poder interpretar a questão das 3 medidas. Então a gente tem que ir no texto e contexto, e é o que nós vamos fazer aqui o tempo todo. Bom, o nosso primeiro simbolismo é falar sobre o reino dos céus. É claro que hoje, no século XXI, para nós, isso é bem mais claro. E com a doutrina dos espíritos, então, isso se tornou muito mais claro. Então, nós sabemos que perfeitamente que o reino dos céus não é uma localidade geográfica. Então, isso a gente só pode riscar da nossa lista, que sem sombra de dúvidas a gente não interpreta dessa forma. Talvez alguns achem que o reino dos céus possa ser um lugar que a gente vai depois da morte, mas nós espíritas, por exemplo, sabemos que não é. Que não é uma localidade que nós vamos para depois que a gente desencarnar, depois do nosso passamento. Então, a gente sabe que, em verdade, o reino dos céus, ele vai ter toda uma representação do nosso mundo interior. E nós sabemos que é no nosso mundo interior que está escrito as leis divinas. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, na qual os espíritos informam para Kardec que as leis de Deus estão todas elas escritas na nossa consciência. E então, justamente, o reino dos céus é a busca e o entendimento dessas leis. Que a partir do momento em que a gente entende essas leis, a gente busca essas leis e passa a entendê-las e passa a vivê-las, a gente ingressa no reino dos céus. Então, hoje, no século XXI, a gente tem esse entendimento que o reino dos céus é buscar essas leis que estão dentro de nós, buscar entendê-las e buscar vivê-las. A partir do momento em que a gente faz essa casadinha, a gente vai despertando e construindo ao mesmo tempo dentro de nós esse reino dos céus. Portanto, é um reino que ele é acessível a qualquer pessoa, a qualquer classe, a qualquer um. Mas tem mais uma coisa que hoje eu quero deixar para vocês, trazer uma outra informação que é de suma importância para quando a gente estiver estudando e lendo os textos de nosso Senhor Jesus Cristo. No cerne, o reino dos céus, ele significa isso que eu acabei de falar. Mas em algumas passagens, em algumas parábolas principalmente, às vezes Jesus está se referindo também ao reino dos céus no sentido, na direção do mundo exterior, ou seja, nas moradas celestes. Por exemplo, a nossa morada aqui, atualmente, ainda é de provas e expiações, mas ela está caminhando para o mundo de regeneração. Então a gente tem que ficar atento a isso. Qual é a hora que ele está se dirigindo tão somente ao mundo interior, ou qual é a hora que ele está fazendo uma mescla ou direcionando o reino dos céus com o mundo exterior? Porém, uma outra coisa que é de suma importância a gente entender quando estiver lendo os textos, que é claro e evidente que a grandeza que determina tanto uma coisa quanto a outra é o despertamento da consciência. Ou seja, de qualquer forma, o reino dos céus, ele nasce dentro da gente. Porque mesmo quando Jesus está se referindo ao mundo exterior, por exemplo, às moradas celestes, né? Por exemplo, ao planeta de regeneração, nós sabemos que nós só vamos poder ingressar no planeta de regeneração
se nós tivermos um certo nível de despertamento da nossa consciência. Então a grandeza sempre gira em torno ao despertamento da nossa consciência. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Então, de qualquer forma, sempre vai girar em torno da questão da grandeza. A grandeza que determina é o despertamento da consciência. Porém, veja lá, em alguns momentos ele está se referindo ao reino dos céus, ao mundo exterior, como por exemplo na parábola do joio e do trigo, que ali tem um duplo sentido. Ele tanto está falando do reino dos céus, que tem que ser despertado interiormente, é claro, mas ele está se referindo também ao mundo exterior, que quando ele diz que quando chegar o momento o ceifeiro vai separar o joio do trigo, quando ele fala que vai haver essa separação, ele está se referindo justamente à passagem para nós, né, espíritas, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então ali vai ser feito o quê? Uma triagem. Então ele está se relacionando a um fator externo. Então é isso que eu quero que vocês se detenham o tempo todo quando vocês forem estudar as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão tem hora que a gente não vai entender muito o que ele está querendo dizer com o reino dos céus. Mas nunca esquecendo que a grandeza, sempre que determina tudo isso, é o despertamento da consciência. É claro, eu só vou poder ingressar no planeta de regeneração, como eu disse para vocês, se eu tiver um certo nível de despertamento da minha consciência. Ok? Bom, a nossa parábola de hoje, que é a parábola do fermento, ela diz respeito ao reino dos céus internamente, ok? Então vamos lá, vamos construindo aqui o nosso sentido e a nossa direção. Bom, então o nosso primeiro simbolismo ele ficou claro, eu acredito que ficou claro. Então o reino dos céus, ele diz respeito ao despertamento da nossa consciência, ou seja, ao descobrimento das leis de Deus que estão dentro de nós, e a partir do momento que a gente vai descobrindo essas leis dentro de nós, nós vamos despertando a nossa consciência, porque ela nos permite também, cada vez mais, a gente abrir os nossos horizontes. E cada vez mais a gente errar menos também. Então isso é de suma importância. O nosso segundo simbolismo é o fermento, que vai dar pano para manga. Por quê? Porque, em geral, nós vamos pegar os textos bíblicos e nós vamos ver que o fermento é usado nesses textos bíblicos, em geral, e com maior conotação, como uma influência para o mal, como uma coisa negativa. Quase todos os textos que a gente pegar, não só do Velho Testamento, mas também do Novo Testamento, o fermento ele é muito utilizado para falar da influência do mal. Ele é símbolo do pecado, da corrupção e etc e tal. Muito poucas vezes nós vamos ver que o fermento ele vai ser utilizado para indicar um crescimento invisível que se espalha em todas as dimensões ou direções, ou seja, como algo ou como uma conotação positiva. Vou dar um exemplo para vocês para ficar isso bem claro. Por exemplo, nós vamos encontrar em Marcos capítulo 8, versículo 15, uma passagem assim, Jesus falando do fermento. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nessa passagem, Jesus está alertando aos seus discípulos para eles tomarem cuidado com a hipocrisia dos fariseus e com o materialismo e ateísmo de Herodes. Então, olha só que interessante, né? Apesar de Herodes, né, toda a conotação dele ser politeísta, mas está enfocando ali para ele, mostrando cuidado com o materialismo e cuidado com a hipocrisia. Então, nessa passagem, por exemplo, o fermento, ele é utilizado como, ele se refere ao fermento como uma coisa negativa e não como uma coisa positiva. Em Mateus, capítulo 16, versículo 6, olha que interessante. Coloca assim: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Né? Aqui o fermento ele já está sendo utilizada essa palavra no sentido e numa conotação, porque os discípulos, todos os discípulos, eles estavam muito preocupados que eles não haviam levado pão. Naquele momento ali, eles tinham esquecido de colocar pão para eles poderem seguir os seus trajetos,
a sua missão, suas ocupações. E eles estavam preocupados que eles não haviam levado o pão. Aí Jesus coloca essa frase aí, porque está advertindo, está chamando a atenção deles para a pouca fé deles, porque eles não estão acreditando na misericórdia, na providência divina, porque eles estavam muito preocupados que eles não haviam colocado pão, né, na sua bagagem de viagem. Então a gente vê que nesse sentido aí, Jesus está chamando a atenção, está usando o fermento para chamar a atenção que eles estão com pouca fé. Já em 1 Coríntios, versículos 5 a 7, olha aí, nós já estamos falando de Paulo de Tarso. Tem uma passagem, dessa passagem, o Paulo de Tarso fala assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo na Páscoa foi sacrificado por nós. Ali, precisamente, aqui vocês não sabem o que vinha antes dessa passagem, né? A passagem como completa, o capítulo 5, Paulo de Tarso estava se referindo ao incesto que aconteceu nessa comunidade, e ele estava falando justamente das providências que aquela comunidade teria que tomar em face a essa situação de incesto. Ou seja, se eles não tomassem nenhuma providência, não se posicionassem de forma alguma, isso posteriormente levaria aquela comunidade provavelmente a se degradar, a se perder. Então Paulo de Tarso estava chamando a atenção deles, e ali novamente, olha só, o fermento sendo utilizado também de uma forma negativa. Por exemplo, o fermento também, na festividade da Páscoa para eles, por exemplo, quando eles festejam, até hoje a Páscoa é chamada essa festividade também, né, de pão asmo ou pão ázimo. Por quê? A Páscoa representa justamente a liberdade, a libertação do povo judeu do jugo dos egípcios. E como eles tiveram que saírem apressados do Egito, não deu tempo de levedar a massa. Então eles levaram pão sem fermento. Então o pão, o fermento também tem essa conotação lá para eles. Então a gente vai vendo que a gente tem que entender o texto e o contexto para poder entender o que será que simboliza naquele texto o fermento. Porque ora ele vai ter uma conotação positiva e ora ele vai ter uma representação completamente negativa. E foi por essa razão que essa parábola, ao longo dos anos, ela sofreu inúmeras interpretações pelos estudiosos, ora dando uma interpretação em geral mais negativa e ora tentando dar uma conotação positiva. Então ela sofreu inúmeras interpretações ao longo dos anos. Bom, ainda não respondi para vocês o que representa o fermento nessa parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. Para responder e também dar uma chancela ao que eu vou falar para vocês, eu vou usar um texto de Emmanuel, do livro Fonte Vida, capítulo de número 76, que é intitulado Fermento Espiritual. Tirei só um trechinho, tá? Só para eu poder, né, dizer por que eu vou dar a interpretação que eu vou dar daqui a pouco. Tchan, 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 tchan. Não vou contar para vocês já. O Emmanuel, ele coloca assim: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. E num outro parágrafo ele coloca assim: nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Bom, o que o Emmanuel está dizendo? Que as nossas palavras são fermentos espirituais que vão influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós sabemos que o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas obras, elas tanto podem influenciar as pessoas de uma forma positiva como de uma forma negativa. Certo? Nós podemos fazer essa influência. A influência pode ser positiva ou negativa na vida das pessoas.
Então, se a gente for reportar a parábola do fermento, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha. Nós sabemos que Jesus, ele não poderia comparar o reino dos céus, que era uma coisa positiva, com uma coisa que fosse negativa. Por isso que ele colocou que era semelhante, ele não estava falando o significado que as pessoas davam, em geral, ao fermento. Que em geral ele sabia que o fermento era tido dentro da cultura judaica, que era a cultura dele, em geral era tido como algo negativo. Não, ele não está dando esse sentido, esse significado negativo. Ele está falando da ação da substância, né? Porque uma vez que toda influência pode ser boa ou mal, ele está falando da ação. Nós é que precisamos, então, avaliar o contexto. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo diz para todos nós que o reino dos céus é semelhante, ele está falando o quê? Se é semelhante, ele está falando da ação de alguma coisa, de ação dessa substância. Então, ele está falando da boa influência do reino dos céus, que uma mulher colocou exatamente em 3 medidas de farinha. Então ele não está falando do significado do fermento que tinha naquele contexto cultural um significado muito mais negativo do que positivo. Ele estava falando da ação de uma substância e a ação do fermento é fazer crescer, é fazer espalhar, é dar uma nova, mudar uma substância e dar ela uma nova configuração. Então ele estava falando aqui de uma influência positiva. Portanto, o fermento, ele representa essa ação, esse trabalho, essa transformação, essa purificação das nossas almas. Então, o reino dos céus, ele é justamente isso, ele se assemelha ao fermento, porque o fermento, ele vai transformar o nosso mundo interior, num mundo que poderá ser mais acolhedor, mais amoroso, mais justo. Ele vai, ao mesmo tempo, o reino dos céus, que a gente sabe que é o despertar da consciência, ele vai purificar as nossas almas, vai nos tornar espíritos melhores, e com isso nós poderemos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então o fermento aqui, ele está representado como uma ação transformadora e purificadora das nossas almas. Então vamos seguir. Bom, esse fermento agora a gente já entendeu o reino dos céus, a gente já entendeu que o fermento ele está falando da ação transformadora e purificadora do reino dos céus dentro de nós. Ele vai se utilizar, ele diz que foi uma mulher que pegou esse fermento e colocou em 3 medidas de farinha. Nós temos que entender que aqui é um outro problema, que nós temos que entender o texto e nós temos que entender o contexto. As mulheres, em geral, na cultura judaica, elas não tinham grande valor. Não tinham grande valor. Um escravo judeu, era muito mais respeitado e considerado do que a própria mulher. Mas nós também sabemos que durante toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de falar sobre as mulheres, de estar entre as mulheres, e principalmente nós sabemos pelos estudos dos evangelhos que as mulheres ajudaram muito nosso Senhor Jesus Cristo, sempre estavam por perto, ajudando muito nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo ele procurou, através das suas passagens, das suas palavras, do seu direcionamento, ele procurou mostrar que a mulher ela tinha igual valor a qualquer homem, que ela era igual. Então ele já contrastava com a cultura judaica da época. E com certeza nessa parábola aí, que apesar que vocês vão encontrar isso, os estudos, uma outra conotação, um outro simbolismo, mas com certeza nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele quis mostrar ali, ele quis mostrar para as pessoas que tanto mulher quanto homem é tudo igual. Que em verdade nós somos o quê? Nós somos espíritos que em alguns ciclos reencarnatórios nós assumimos a forma masculina e em alguns ciclos reencarnatórios nós assumimos a forma feminina. Então, em verdade, é claro que Jesus não poderia falar todas essas coisas, ele quis apenas, mais uma vez, dar ênfase que a mulher tinha tanto valor quanto os próprios homens, né? Então ele não usa esse simbolismo por um acaso. Então,
vamos seguir. Mas qual será o simbolismo dessa mulher? Né? Já que a gente já sabe que com certeza ele quis demonstrar que a mulher tinha tanto valor quanto os homens, mas é claro que tem mais ensinamentos por detrás de toda essa parábola, né? Ele disse que essa mulher pegou esse fermento, essa ação transformadora e purificadora, e colocou em 3 medidas de farinha, que daqui a pouco a gente vai ver o que são essas 3 medidas. O que ele quis mostrar é que a mulher ele é o símbolo do labor evangélico, né? Que precisaria se desenvolver através do tempo, através dos muitos discípulos de boa vontade, que eles pudessem multiplicar esses ensinamentos por toda a humanidade. E um agradecimento primeiro que nós precisamos fazer é de Paulo de Tarso, porque sem essa ação desse apóstolo, nós com certeza não teríamos ouvido falar de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se não fosse do trabalho, do labor que Paulo de Tarso se entregou em relação ao Evangelho, nós não conheceríamos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que nós não vamos falar só de Paulo de Tarso. Tem a ação do trabalho de todos os outros que vieram muito tempo depois, dos outros missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E até mesmo nós que trabalhamos, todos nós, né, que o nosso trabalho é menor, em menor escala, mas que também tem um valor muito grande. O nosso trabalho também é conceituado. Nós podemos abranger um menor número de pessoas, não terá tanto significado, não será tão abrangente, porém, em matéria de significado, ele vai contar. Vai contar o nosso trabalho, ele conta nesse labor evangélico. Então, a mulher ali tem o simbolismo do trabalho de todos aqueles que viriam posteriormente ao nosso Senhor Jesus Cristo na divulgação da Boa Nova, na divulgação dos seus ensinamentos, que nos ajudaria a despertar e a construir o reino dos céus dentro dos nossos corações, porque é aqui que ele tem que estar, é aqui que ele está e é aqui que ele precisa ser trabalhado e desenvolvido. Bom, então, essa mulher pegou esse fermento, que se assemelha ao reino dos céus, e ela simplesmente pegou e dividiu ele em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, gente, para aquela época, cada medida representa mais ou menos uns 13 quilos, cada medida, mais ou menos uns 13 quilos. Então nós vamos ter aí mais ou menos uns 40 quilos de massa, mas é coisa para chuchu, é pão que não acaba mais que vai ser feito, né? Então é a representação da abundância, do disseminar, né? Da abrangência desse reino dos céus que viria a ser plantado, que viria a ser divulgado posteriormente pelos trabalhadores que viriam depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Então talvez alguns me perguntem, mas o que significa as 3 medidas? Bom, nós vamos colocar essas 3 medidas como a representação de uma coisa que nós conhecemos muito. As 3 medidas elas vão representar a evolução do pensamento religioso, ou seja, elas vão representar as 3 revelações que veio por Jesus e que veio depois, posteriormente a Jesus, com Kardec, que são verdades que vão fazendo o quê? Despertando dentro de nós, essas revelações, elas serviram para despertar dentro de nós, para o despertar das leis de Deus e o despertamento do reino dos céus. Essas revelações elas foram de suma importância e elas tinham que vir devagar, em períodos distantes. Por quê? Porque muita luz a gente sabe que cega, então, e muita verdade machuca. Então nós precisávamos ir entrando em contato com essas verdades paulatinamente. Para quê? Para que o reino dos céus pudessem ser despertos dentro dos nossos corações. Então essas três medidas, elas vão representar a evolução do pensamento religioso, que justamente vai promover o quê? A evolução, a nossa evolução no sentido e na direção da verticalidade. Ou seja, a evolução do pensamento religioso também diz respeito à evolução moral
de uma pessoa, ou a evolução moral de um povo, ou a evolução moral de um planeta, de uma comunidade, que é a nossa casa aqui, a comunidade terrestre. Então, a evolução do pensamento religioso, ela mostra a nossa evolução na vertical, que diz respeito aos valores da moral, que é a nossa bússola no sentido e na direção do nosso Pai. Então, a gente já vai vendo que as 3 medidas de farinha, ela é a representação, essa mulher colocou em 3 medidas de farinha, ou seja, ela foi diluída em 3 revelações para que nós pudéssemos nos despertar para o reino dos céus. A primeira revelação, que nós já sabemos um pouquinho, a gente vai relembrar, ela foi personificada por Moisés e teve como representação os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que a gente sabe que não caducaram, que prevalecem até os dias de hoje e que as nossas próprias leis humanas, elas são muito embasadas, elas estão muito embasadas dentro desses próprios leis, desses próprios 10 mandamentos. Por exemplo, nos 10 mandamentos, preconiza que nós não devemos matar. As nossas leis civis também, o que elas falam? Que nós não podemos matar. As nossas leis civis também nos protegem quanto à questão do adultério. E os 10 mandamentos também, eles falam sobre a questão do adultério. Enfim, os 10 mandamentos, eles vinham trazer para toda a humanidade terrestre a primeira noção de justiça, a primeira noção de direito da nossa comunidade terrestre. Porque até então, nós vivíamos regidos pelo direito da força, prevalecia e ganhava o mais forte. Até então a gente ainda era muito regido pelo olho por olho, dente por dente. E com os 10 mandamentos nos deu um sentido, uma direção mais humana às leis divinas. Nós já começávamos a despertar para umas leis mais justas, caminhando no sentido, na direção da misericórdia. Então, o que Moisés trouxe para todos nós foi muito importante naquele momento para todo aquele povo, porque trouxe as primeiras noções para nós podermos posteriormente sair do olho por olho e dente por dente, de uma vez por todos, né? Então, a primeira revelação, ela veio com toda a força nos mostrar um Deus único, que foi de suma importância para a evolução do pensamento religioso, e veio trazer para nós o nosso primeiro conceito de justiça. Bom, a segunda revelação, que é maravilhosa, e é ela que nós estamos falando à luz da terceira revelação, né? Essa noite, a nossa conversa é essa. A segunda revelação também veio personificado por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a boa nova, toda permeada e recheada de muito amor, toda fundamentada no amor ao próximo, e também nos revelou um Deus que é Pai, um Deus providencial, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. E, acima de tudo, veio nos ensinar a lei do amor, a lei do perdão, a lei do amar o próximo, que era de suma importância para toda a comunidade terrestre. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vinha aprofundar o sentido e a direção da justiça. Ele vinha permear a questão da justiça que fora trazida pela primeira revelação. Ele vinha permear com a segunda revelação essa justiça. Ele permeava ela toda com o amor e a misericórdia do Pai. É bem verdade, gente, que naquela época nós ainda não conseguíamos entender isso com profundidade. Nós tínhamos muitas dificuldades. Veja quando Jesus estava ensinando sobre o perdoar, que Pedro questionou a ele, como assim, perdoar quanto? 70 vezes 7? Ele falou 70 vezes 7 vezes cada erro. E Pedro ficou, pasmo com aquela situação, porque ele imaginou que era 70 vezes 7, então deu X, acabou, eu vou contabilizando, quando deu X, acabou, eu não tenho mais que perdoar. Não, Jesus disse que o perdão era incondicional e infinito, porque de misericórdia todos os seres precisavam, porque perfeito só há o Pai. Então, veja bem, é claro que Jesus trouxe tudo isso, mas ainda se levou mais de 2000 anos, já se passou, aliás, 2000 anos e a gente ainda está se debatendo nessa questão do perdão. A gente hoje já consegue entender
mas colocar em prática 100% a gente ainda tem dificuldades. Então veja bem, Jesus vinha trazer para nós a lição do amor do Pai amoroso. E finalmente Kardec, que é a terceira revelação, o que Kardec ele vinha fazer? Ele vinha dar um aprofundamento e vinha a primeira e a segunda revelação e vinha torná-las mais clara, mais abrangente para todos nós e poder aprofundar essas verdades que foram deixadas principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo e que nós não tínhamos a capacidade de perceber naquela época, não tínhamos a capacidade nem de entender totalmente, nem tampouco de poder vivenciar. Então, a terceira revelação, ela veio com a finalidade de aprofundar a primeira e a segunda. Então, se a primeira revelação trouxe a justiça, a segunda trouxe o amor, a terceira, sem sombra de dúvida, ampliou os nossos horizontes da verdade. Então, cada revelação, ela tem o papel para todos nós. Então, gente, a parábola de hoje, dessa noite, que é a parábola do fermento, que nosso Senhor Jesus Cristo comparou o reino dos céus, tão semelhante como esse fermento que vai levedar toda a massa, que esse fermento, que também representa a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajudaria com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, a despertar dentro de nós o reino dos céus, que nós possamos utilizar todas essas verdades deixadas para nós há mais de 2000 anos para transformar o nosso mundo inteiro, para retirar de dentro de nós, desse homem velho, tão acostumado ainda ao desforço, né, aos sentimentos de vingança, que muitas vezes apresenta-se de forma velada, como a indiferença, a esse homem velho que é tão egoísta, que ainda está tão voltado para si próprio, para suas próprias necessidades, que possa esse fermento transformar e nos ajudar a tirar esse homem velho, que é um homem ainda tão orgulhoso, tão cheio de si próprio, e que esse fermento possa ajudar, portanto, a limpar todas as nossas impurezas que estão ainda dentro dos nossos corações, produzidos pelo orgulho e o egoísmo que ainda carregamos dentro de nós, para que nós possamos não só merecer ingressar no planeta de regeneração, mas para que nós possamos agora, exatamente nesse momento, levar para toda a comunidade terrestre, que é a nossa grande casa, a nossa grande família, um pouco mais de esperança, um pouco mais de amor, um pouco mais de consolo e um pouco mais de misericórdia. Que nós possamos aproveitar este momento, que é um momento de resgate coletivo, e nós sabemos isso, graças à terceira revelação, que trouxe uma série de conhecimentos e aprofundou as verdades de Jesus, que trouxe para nós o conhecimento das leis de causa e efeito, da reencarnação com mais claridade, com mais amplitude, com mais lucidez, que nós possamos entender que esse resgate veio e ele é uma bênção na nossa vida se nós soubermos transformar este momento de dor em experiência, se nós aproveitarmos esse momento de dor para nos transformarmos em seres melhores, em pessoas mais misericordiosas, mais amorosas, mais compreensivas, mais abnegadas. Porque hoje, no século XXI, nós já temos 3 grandes revelações na nossa vida, repletas e recheadas de verdades, de conhecimentos que poderão nos ajudar, sem sombra de dúvidas, a trabalharmos toda a negatividade que ainda temos dentro de nós. Mas o que precisamos fazer? Precisamos criar coragem, coragem, que vem de cor, de coração, agem de agir. Agir com amor, com coragem, de olharmos para dentro de nós mesmos e trabalharmos aquilo de que nós precisamos. E que nós possamos, nesse momento, por pior que esteja sendo para nós, que para cada um de nós esse momento está simbolizando uma certa quantidade, digamos assim, de sofrimento. Cada um de nós está sofrendo de alguma maneira, mas que a gente não esqueça, seja lá qual for o nosso momento de dor, que a gente possa ter as nossas mãos estendidas, esperando a um irmão que precisar para nós segurarmos na mão dele e auxiliarmos. Que nós possamos ser homens pontes, homens que se buscam,
homens que se abraçam verdadeiramente, homens que se amam e homens que se reconhecem e se sentem verdadeiramente como irmãos uns dos outros. Bom, gente, essa era a pequena reflexão que eu tinha essa noite para todos nós. Vou fazer a nossa prece final e peço encarecidamente que nós possamos nos unir, porque quanto mais orarmos, melhor será para todos nós. É impossível ser feliz sozinhos, vocês podem ter certeza. Não é mais possível agora a gente pensar como individualidade. Nós agora precisamos pensar a nível de coletividade. Muito obrigada a todos, que vocês tenham uma noite de paz e luz e que a presença do Mestre Jesus, que se fez pelas essas palavras do Evangelho, possa entrar dentro dos vossos lares, dos vossos corações e enchê-los de fé e de esperanças. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, eterna gratidão, por esses ensinamentos que nos ajudam, que elaboram dentro de nós tantas reflexões, que nos ajudam, Senhor, a ter o entendimento da vida, a ter o entendimento de nós mesmos e que nos enche de possibilidades e forças para transformarmos, para modificarmos esse homem velho que tem dentro de nós, para retirarmos esse homem de lá, transformá-lo num homem novo, num homem que olha para o próximo com amor, com fé, com esperança e com respeito. Ajude-nos, Senhor, a cada um de nós nas nossas dificuldades. Fortaleça a nossa boa intenção, a nossa boa vontade e que a tua paz e teu amor continue a vibrar dentro dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Eterna gratidão. Muito obrigada a todos, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada.